Carlos Andrés Gomes, 22 anos, colombiano, tá no Rennes da França, depois de ter feito uma ótima temporada no Real Salt Lake, ou seja, nos Estados Unidos. Ele começa num clube teoricamente grande, dá pra dizer que o Milionários é um clube grande lá da Colômbia, e ele faz uma temporada bem boa para um jogador de lado, com 12 gols e 5 assistências em 2022. Aí ele vai pro Real Salt Lake e consegue também fazer temporadas razoáveis assim, temporadas legais. No Rennes, ele jogou 19 jogos e só fez 3 gols. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, de fato, o Vasco está tentando a contratação desse atleta. De que maneira, Pedrosa? Empréstimo com opção de compra. Ou opção ou obrigação. É um jogador que o Vasco entende que seja necessário para o perfil do que o elenco tem hoje, tá? Ele é um ponta que pode jogar pela direita, pode jogar pela esquerda. É um jogador de velocidade de disposição, que é algo que o Vasco hoje entende como necessário dentro desse elenco. Além de ter 22 anos, poder de revenda e ter bons números para um ponta. Então, repito, ele é um jogador que o Vasco quer contratar por empréstimo com obrigação de compra ou opção, pagando um valor por esse empréstimo e depois, daqui a um ano ou daqui a um ano e meio, fazendo a compra desse atleta. Por quê, Pedrosa? E aí preciso explicar para vocês o porquê, né? O porquê desse modelo de negócio. Lembra do que o Amodeu falou na coletiva? Que ele fala assim: nós em 2025 só podemos gastar 30 milhões de reais, 35 milhões de reais. Isso não significa que o Vasco só vai investir 30 ou 35 milhões de reais em 2025. Por quê, Pedrosa? Porque quando você compra um atleta, geralmente, na maioria das transferências, são poucos clubes que conseguem fazer uma compra à vista, essa compra é diluída. Então, por exemplo, se dentro dessa negociação com o Carlos Andrés Gomes, o Vasco da Gama fala o seguinte: Rennes, eu quero esse jogador emprestado, eu vou pagar agora para ele 1 milhão de euros, o que daria aí cerca de 6 milhões de reais, e lá na opção de compra, na obrigação de compra no ano que vem, eu vou pagar mais 5 milhões de euros. Exemplo, mais 4 milhões de euros, tá? O orçamento estipulado para 2025, que é de 30, 35 milhões de reais, você só tem o gasto justamente desse 1 milhão de euros. Mesmo que você faça uma negociação que vai chegar a 5, 6 milhões de euros. Porque esses 5, 6 milhões de euros, eles só vão ser cobrados lá em 2026. Aí ele entra no balanço de 2026. Então, quando ele fala sobre o Vasco não fazer grandes investimentos, isso não quer dizer que o Vasco não pode, por exemplo, contratar um jogador de 5 milhões de euros, um jogador de 6 milhões de euros, um jogador de 7, um jogador de 8. Isso não quer dizer. O mais importante é saber qual é o modelo dessa negociação. Se essa negociação vai ser feita de forma à vista, se essa negociação vai ser parcelada em 48 vezes, em 20 vezes, em 12 vezes. Porque se você, por exemplo, faz uma compra e vai parcelar em 3 vezes, eu vou te pagar aqui R$1, em 2025, em 2026 eu vou te pagar R$5 e em 2027 eu vou te pagar R$10. Porque hoje eu só tenho 1 para gastar. Então vai entrar 1 em 2025, 5 lá em 2026 e os R$10 lá em 2027 eu vou ter conseguido juntar dinheiro dentro do meu balanço para poder comprar e acabar de fazer essa compra, né? No caso. Então, é mais ou menos isso. Você não vai ter contratações gigantescas. Você não vai ter isso. Isso não quer dizer que o Vasco tá pobre, que o Vasco tá zerado, que o Vasco não vai conseguir contratar ninguém. O ponto não é esse, tá? Cada ano, é isso aí que o nosso professor Fabrício Ferreira falou. Cada ano é um exercício financeiro. Nem todos os valores vão entrar no exercício de 2025. Parte entra em 2026. Então, é por aí. É por aí. Muito bem, o Fabrício. Um abraço para você que está sempre me acompanhando por aqui. Então é um jogador que o Vasco está tentando. Já entrou em contato com o empresário dele, já entrou em contato com o Rennes. O Admar Lopes, talvez, tá? Isso não é uma confirmação,
mas talvez ele até viaje para a França para poder fazer essa negociação. É possível que ele viaje para a França para poder não só convencer o jogador, que ainda não está tão convencido de voltar ao futebol sul-americano nesse momento, tem 22 anos, está no Rennes, que é um clube mediano, um clube que está sempre na primeira divisão, frequentando a primeira divisão da França, e que geralmente é uma escada para outros clubes europeus. O Rennes, se eu não me engano, até é o clube que revelou o Dembélé que hoje está no PSG. Então, é uma negociação que você vai ter que ter um processo de convencimento, não só do Rennes aceitar, mas também do próprio jogador, tá? Então, é uma oportunidade de mercado que o Vasco está tentando buscar. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só esse, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verret, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, ó. Bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Tem dois nomes que eu posso citar aqui para vocês. Um, infelizmente, não vai vir, infelizmente, muito infelizmente, e que o Vasco tentou nos últimos dias, digamos assim, que era o Nino. O Vasco procurou informações sobre o Nino zagueiro que era do Fluminense e que foi vendido por 5 milhões de euros para a Rússia, para o Zenit da Rússia. O Vasco sinalizou disposto a pagar 5 milhões de euros pelo Nino também, pelo que eu ouvi, tentando pagar justamente o que foi, como ele saiu, mas o Nino se valorizou. Então, o Zenit hoje está pedindo 8 milhões de euros pelo Nino. E quando eu falo do Nino, gente, ele é um jogador que é da maior e extrema confiança do Fernando Diniz. Ele é um cara que foi campeão da Libertadores com o Diniz e que elevaria e muito a zaga do Vasco da Gama. Elevaria muito. Mas, infelizmente, 8 milhões de euros o Vasco não tem condições de pagar, além do óbvio alto salário que o Nino também teria, apesar de ser um jogador muito bom. Outro jogador que o Vasco, esse sim, ainda observa, é difícil, é inevitavelmente difícil, tá? Mas só para vocês entenderem o perfil, no sentido de ser um cara de alto nível, que possa ser líder e que possa organizar também, não só a defesa, a liderança, a bola aérea. O Mina. O Mina é um jogador que o Vasco tem interesse, que o Vasco tem procurado informações. Hoje ele está no Cagliari, se eu não me engano, vou até botar aqui para vocês. O Mina mesmo, que jogou no Palmeiras. Vou botar aqui. Mina. Tá aqui.
É ele. 30 anos, atleta que chegou ao Cagliari e fez 31 jogos nessa temporada. Tava na Premier League, passou pela Fiorentina também. Então, ele tá num momento dentro da Europa que é um momento que a curva dele tá fazendo assim. E é aquele momento que você já começa a pensar a voltar para o futebol sul-americano. A carreira dele, ele vai muito bem no Palmeiras. Aí ele é vendido ao Barcelona, não se firma por lá, joga muito pouco também. Aí ele vai para o Everton, faz 1, 2, 3, 4, 5 temporadas no Everton, o que significa que ele foi um zagueiro de alto nível na Premier League. 5 temporadas seguidas por lá. Aí ele vai para a Fiorentina e ele está no Cagliari aqui da Itália, sendo titular aqui em 2024 e 2025. É um jogador, repito, difícil. Vou até ver até quando vai o contrato dele. Ó, ele tem contrato longo, para vocês terem uma noção. Até dia 30 de junho de 2028, que é o contrato dele. Mas o que eu quero dizer com isso aqui, gente? O Vasco vai contratar o Mina? Não quer dizer isso. O que eu tô falando é sobre perfil. Para vocês entenderem o perfil que o Vasco quer buscar. Um jogador bom na bola aérea, um jogador que tem boa saída de bola, que tem perfil de liderança e que consiga organizar, consiga ser um líder. Então o Vasco tem sim interesse nesse jogador, assim como tem vários outros mapeados no mercado também e várias outras possibilidades nesse sentido, tá? Resumidamente, 3 posições. Ponta, direita, no caso, que pode fazer a esquerda também. Meio campo reserva, zagueiro. Ponta e zagueiro, condições de titulares. O Vasco quer buscar titulares. Esse meia, reserva. Então, essas são principalmente as prioridades do Vasco nesse momento, os focos, as posições que o Vasco busca nessa janela de transferências e que quer trazer essas 3 posições para encorpar o time. Então seriam 4 reforços no final das contas nessa janela. O volante, Thiago Mendes, que se espera lá dentro que ele tenha sim condições de conseguir desempenhar o bom futebol. O zagueiro, para poder resolver essa questão do Vasco da Gama. O atacante, titular também. E um meia para ser reserva do Coutinho. A galera falou do Balbuena. O Balbuena é um jogador que, sim, chegou a ter umas conversas com o Vasco da Gama lá no início da temporada. Teve algumas conversas agora de novo, mas o que eu ouvi é que ele não se encaixa tanto no perfil do Diniz. No sentido de saída de bola. Ele é um jogador mais lento, um jogador mais broncudo, digamos assim, apesar de ser muito bom zagueiro. Mas a última passagem dele aqui no futebol brasileiro já não foi tão boa. Porém, como eu disse para vocês, é um atleta que também é muito caro. Custaria cerca de 1 milhão, 1 milhão e 200 por mês, pelo que eu ouvi. Então, hoje é fora de cogitação.